E quem participa da nossa entrevista do dia hoje é Cleiton Carvalho. Ele é mental coaching do atacante Luiz Henrique do Botafogo e desempenhou um papel essencial no desenvolvimento emocional e profissional do jogador, contribuindo para a sua performance em alto nível. Formado em coaching e inteligência emocional pela Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, Cleiton também traz uma bagagem de liderança como instrutor na Marinha do Brasil desde 2016. Atua exclusivamente no futebol, acumulando mais de 5.000 horas de sessões com mais de 500 atletas. O Cleiton está aqui com a gente. Cleiton, um abraço para você, obrigado por atender aqui a nossa reportagem. Boa tarde, prazer tê-lo conosco. Boa tarde, prazer todo meu, me sinto muito honrado poder estar aqui falando do meu trabalho e como contribuir com o Luiz Henrique e com outros atletas também. Antes da gente começar a debater esse tema que é importantíssimo, gostaria que você falasse como é que foi o trabalho mental desenvolvido com o Luiz Henrique, que provavelmente será eleito o craque do Campeonato Brasileiro. Luiz Henrique, nós começamos o trabalho em julho desse ano. Ele me procurou porque ele entendeu também o quanto é importante, né, estar em alto nível, e quem me indicou para ele foi a assessora de investimento dele, Natália Ribeiro. E a gente começou um trabalho traçando ali um projeto para ele, o que ele podia alcançar nesse ano, e aí, com base nisso, começamos a desenvolver as competências para ele chegar no topo, né? Como confiança, mais concentração dentro do jogo, também o entendimento de que ele é um jogador acima da média e ele tinha que gerar esse resultado dentro de campo, e ele conseguiu assimilar isso e conseguiu chegar aí no topo, e eu fico muito feliz em vê-lo hoje como o Rei da América. Ô Cleiton, a impressão que dá é que sempre existiu no futebol um preconceito grande com essa questão mental. E não deveria ser assim, porque o Pelé, por exemplo, o gênio do futebol, dotado de uma técnica absurda, veio com isso, mas poucas pessoas conhecem a história, né? Tostão contou a história do Pelé no vestiário, dizendo que o Pelé ia para um canto, deitava e ficava 10 minutos aproximadamente antes de subir para o gramado, fazendo esse trabalho mental. Tostão não só falar se ele dormia, o que é que acontecia, mas era um trabalho mental. E só mais recentemente, acho até que você também está quebrando aí um paradigma, introduzindo essa parte do trabalho mental. Muito tempo houve um preconceito, não é verdade? Sim, exatamente. Bem lembrado. O Pelé ele fazia essas visualizações, esse processo de meditação ali também antes dos jogos. O próprio Senna também já trabalhava as visualizações. Os atletas de alto nível, eles trabalham isso, como LeBron James, Michael Jordan, fazem essa parte mental, porque dentro de um jogo, dentro de uma partida, o que faz a diferença é o mental. Existia sim um certo preconceito. Quando eu comecei em 2016, havia muitas resistências, né? Até porque o atleta achava que eu não preciso de ajuda porque eu não estou doido, não tô mal, mas na verdade o trabalho mental não é só porque o atleta está numa fase difícil, mas é porque ele pode potencializar ainda mais a carreira dele, a performance dele. E meu primeiro grande atleta foi o Diego Pituca em 2019, ele entendeu esse processo ali, e 2019 foi um ano mágico para ele, né? Perguntas ao Cleiton Carvalho, nosso convidado especial de hoje na entrevista do dia. Cleiton, parabéns pelo seu trabalho. Eu tenho uma curiosidade. No caso do Luiz Henrique, que é um atleta muito famoso e vive um momento ímpar na sua carreira, quanto tempo por semana, por dia, por mês você passa falando e atendendo e conversando com o Luiz? Um grande abraço e obrigado pela entrevista. Muito obrigado também pela pergunta. Na verdade, eu converso com o Luiz Henrique todos os dias pelo WhatsApp, mas a sessão propriamente dita, antes dos jogos, a gente faz um trabalho ali de visualização, de autoafirmação,
de preparação mental para os jogos. Então, ontem, antes do jogo, nós fizemos também antes do jogo da Libertadores. Então, se tem 2 jogos na semana, a gente está online fazendo esse trabalho, mas como eu disse, eu sempre estou ali acompanhando o atleta, entendendo também os processos, o que ele está passando, o que ele está sentindo e dando esse apoio também, porque é importante para ele. Hoje, pela manhã mesmo, eu já mandei uma mensagem para ele, incentivando para esse próximo jogo, que vai ser uma decisão mais uma vez para o Botafogo. Ô Gleger, você que foi jogadora profissional durante 20 anos, na sua época tinha esse negócio de trabalho mental ou não? Tinha. Aliás, vou mandar um abraço. Era feito pelo psicólogo. Psicólogo, você conhece, era o professor Serapião. Professor Serapião, que era realmente um mestre, né? E a gente conversava muito, batia muito papo. Eu sempre, até pela juventude na época, era um pouco ansioso, né? Era um pouco acelerado. E essas palestras com o professor Serapião me ajudavam muito. Então eu quero parabenizar o Cleiton, né? E eu queria saber o seguinte, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, hoje tem muito isso, né? Porque a pressão é muito grande, né? A pressão é muito forte em cima dos atletas, as redes sociais atrapalham muito, né? Hoje esse mundo digital atrapalha a concentração do atleta. Às vezes uma crítica ou até mesmo um incentivo na internet às vezes acaba atrapalhando o equilíbrio emocional do jogador. Eu queria saber, Cleiton, o seguinte, é você mesmo que faz esse atendimento ou você tem uma equipe por trás? Porque, vamos lá, vai jogar, por exemplo, ele estava falando do Pituca e do Luiz Henrique. Aí vai jogar uma final de campeonato, Santos e Botafogo, né? E aí como é que o Cleiton faz? Né? Que tem os dois até. Então eu queria saber se tem uma equipe por trás de você e parabenizar pelo trabalho, que sem dúvida nenhuma é fantástico. Muito obrigado. Hoje eu faço esse trabalho exclusivamente com os atletas profissionais. Caso aconteça ter um clássico, por exemplo, igual eu trabalhei com o Marquinhos aqui no Fluminense, em Botafogo, a gente trabalha ali a questão dos horários para não bater, mas é muito importante o atleta ter esse entendimento, como você falou, de lidar com a pressão, e a cobrança é muito grande dentro do futebol, e eu falo para eles também, sai das redes sociais, você não precisa dos elogios, porque o atleta, quando ele se apega ao elogio, se ele faz um gol, todo mundo vai falar que ele é muito bom, que ele é um craque, mas quando ele falha, ele perde um pênalti, também ele vai receber as críticas. Então, quando ele entende que ele não é nem o elogio nem as críticas, ele não precisa dessa afirmação dos outros. E cada vez mais eu tenho incentivado dele viver uma vida fora das redes sociais, viver uma vida também fora do futebol, porque um atleta ele é um ser humano, ele não é um robô, ele precisa ter também esse recovery mental, né? Vamos lá, CH, mais uma pergunta ao Cleiton Carvalho, nosso convidado especial de hoje. Foi legal o Gleger ter colocado esse detalhe muito importante na vida de um atleta profissional. Eu vou contar um caso rapidinho sobre o Fernandinho, que esteve em campo no 7-1. Volante, que hoje está no Atlético Paranaense. E ele não é um atleta de conceder entrevistas, ele fala muito pouco. E ele, numa dessas recentes entrevistas, ele comentou como é que ele lidou depois do 7-1. Ele disse simplesmente o seguinte: eu não tenho rede social. Eu não tenho WhatsApp, simplesmente aboli isso da minha vida, porque eu não consigo administrar um negócio desse. Eu foco na minha carreira e vou em frente. E aí vai a pergunta, Cleiton. Você já falou da rede social que sugere que o atleta se distancie. O que dá mais trabalho para o teu trabalho, não é? É a vida pessoal do atleta ou essa rede social que realmente é brutal na vida do atleta? Eu acredito que a rede social, na verdade, a rede social hoje ela tem gerado muita ansiedade das pessoas, até mesmo por essa questão da comparação com o outro, e você vai perdendo sua identidade, vai vendo só aquilo que as pessoas postam. E eu sempre falo isso para eles: tem o momento certo de fazer cada coisa, mas se você está de folga, vai viver sua folga, vai estar com a sua família, com a sua filha, não precisa ficar ali o tempo inteiro. Eu falo muito isso principalmente para os atletas mais novos, que passam madrugadas
assistindo vídeos e não agrega nada na carreira dele, só está atrapalhando o desenvolvimento do cérebro dele. E até falo também que para ter concentração você precisa ter atenção, você precisa estar focado. E quando você está numa rede social, você está passando vídeos e mais vídeos o tempo inteiro, gerando vários estímulos e trabalhando o cérebro para não estar atento e focado em uma única coisa. Vamos lá, Gleger, a última pergunta, o Cleiton Carvalho. Assim, eu estava aqui imaginando, né, o Cleiton, assim, você atende grandes profissionais já consagrados no futebol, né, que tem uma vida financeira estabilizada. Gostaria de saber o seguinte, o seu trabalho, ele permite, por exemplo, que um atleta de um time não tão grande, né, um time que está começando, um atleta mais novo um pouquinho, que não tem um poder efetivo financeiro para bancar esse tratamento, com o seu trabalho, permite isso para qualquer atleta que fosse ou não? Sim, hoje eu tenho um trabalho com atletas de base, eu tenho um trabalho com atletas que estão em clubes inferiores, eu trabalho com todo tipo de atleta hoje, eu já faço isso há muitos anos. Eu gosto muito também de trabalhar com os atletas ali na base, porque eles são o futuro, né, do nosso futebol e fica mais fácil dele assimilar também todo esse conhecimento, não só o atleta profissional, não só o atleta que está na Série A, mas eu trabalho hoje com muitos atletas dentro do Brasil e também fora do Brasil. Muitas pessoas não acreditam na força das palavras, né? E as palavras são eficazes. Tem até um teste que foi feito, um experimento, 2 latas de arroz, uma num canto da casa e a outra no outro canto da casa, durante um mês. E aí, naquela que ficava num canto da casa, do lado direito, a pessoa passou 30 dias falando palavras negativas. E no outro canto da casa, 30 dias falando palavras positivas. Impressionante. O arroz apodreceu naquela lata quando ficou lá falando todo dia, palavras negativas. Então a parte mental é fundamental. O cérebro é um negócio fabuloso, fantástico e muito pouco explorado. Ô Cleiton, um grande abraço, muito obrigado pela sua aula, né? Deu aqui uma aula pra gente, foi muito importante a sua participação, muito obrigado e um ótimo trabalho aí para você. Muito obrigado, conte comigo e até breve. Muito bem, tá aí o Cleiton Carvalho, participou conosco falando da parte mental que ele desenvolveu com Luiz Henrique, que provavelmente será o melhor jogador, será eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro.